eu passei a buscar o Senhor porque um temor muito grande entrou no meu coração, porque agora eu conhecia Jesus, e a minha esposa ficou grávida pela 4ª vez. Nós fomos objeto de estudo até na USP em São Paulo, nós não tínhamos nenhum tipo de incompatibilidade. De fato, foi o mistério do Senhor na minha vida, e Deus, Ele permitiu a 4ª gravidez, e desta vez eu passei a buscar muito o Senhor, porque eu precisava receber de Deus um milagre na minha vida, porque como Abraão, como Ana, que clamavam por um filho ao Senhor, eu passei durante aquele período da gravidez a buscar um filho, a pedir a Deus um filho perfeito e saudável. E eu falava: Senhor, eu não te servia, mas agora eu te sirvo, eu não tenho mais estrutura para receber de novo uma prova. E no mês de dezembro de 1981, no dia de Natal, eu fiz uma alvorada com a mocidade, eu liderava a mocidade da igreja, e nós saímos daquelas favelas despertando jovens, e fomos para a igreja, para orar, para buscar a presença de Deus. E na hora do almoço eu desci para a minha casa, e quando eu desci, o meu coração começou a se apertar, porque na minha casa eu tinha arroz para aquele dia, e a mistura que eu tinha eram os pedaços de linguiça da empresa que eu trabalhava como motorista, que eu havia trazido para minha casa, e era o que nós tínhamos. E eu me angustiei muito quando eu cheguei na minha casa, e eu pensei na minha situação, o meu coração se apertou, e eu entrei dentro do banheiro daquele cômodo de cozinha que eu morava, e ali eu me ajoelhei, coloquei a minha boca no chão, mas quando eu vi, eu estava deitado naquele chão, chorando copiosamente na presença de Deus, clamando pela misericórdia do Senhor, e falava com o Senhor: Senhor, a tua palavra nos diz, o salmista deixou escrito: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por que está acontecendo isto comigo? Sabe, irmão? Sabe, irmão? Existe um momento que Deus quer um particular de você. Existe um momento que Deus quer que você abra, que você rasgue o seu coração, que você tire toda a máscara, que você se apresente como você é, com as suas carências, deficiências e problemas, e se apresente transparente diante dele. Tem momento que não adianta a oração do pastor Saulo, da pastora, tem momento que Deus quer a sua oração. Tem momento que Deus quer que você se quebrante diante dele. Existe momento na nossa vida que nós temos que nos voltar para Deus e colocar diante dele verdadeiramente a nossa necessidade, mas de forma real, sem nenhum tipo de hipocrisia. Nós temos que nos dobrarmos à vontade soberana do Senhor. E naquele dia, após o almoço, eu saí da minha casa, eu nem almocei. Encontrei 2 irmãos que estavam subindo, eu propus no meu coração ir na casa do irmão. Encontrei 2 irmãos no caminho, chegamos à casa, ela tinha um desnível, nós descemos uma escada de madeira, tudo terra, as ruas de terra. E quando nós chegamos naquela casa, nós ouvimos oração, estavam orando. O irmão que estava à frente abriu a porta, entrou, o segundo entrou, o terceiro, eu entrei. Mas quando eu entrei, havia uma irmã que orava e falava em mistério com Deus, glorificando ao Senhor. E quando eu entrei, o Senhor levantou aquela mulher em profecia e disse: tu, meu servo. Eu soube que era comigo, porque nós conhecemos a voz do nosso Deus. Quando o Senhor fala com você, você sabe que é com você, porque a voz do nosso Senhor, do nosso pastor, é conhecida. Ele chama, ele fala, e a ovelha conhece a sua voz, porque ela fala claramente ao nosso coração. Mas para que eu não tivesse dúvida, o Senhor disse: tu, meu servo, que acabaste de passar por último nos umbrais desta porta. Eu olhei para trás, não tinha ninguém, eu fechei a porta. E o Senhor começou a falar na boca daquela mulher: eis que nenhuma de tuas lágrimas tem se perdido. A cada uma delas o meu anjo tem recolhido em uma taça e tem trazido a minha presença. Mas eis que nesta tarde a taça transbordou. E eu estou apresentando ao meu Pai neste momento em teu favor. Eis que farei de ti um grande homem de negócios. Passarás por um período de dificuldade na sua vida, mas as minhas palavras ainda serão
pela tua boca em outras nações. E se cumpre hoje mais uma vez na minha vida. Porque o Senhor é bom e misericordioso, e porque o Senhor marcou esse encontro, porque o Senhor falou em 1981 que eu estaria aqui, porque alguém está precisando ouvir isso, porque Deus quer fazer de alguém grande aqui nesta manhã, porque Deus quer abençoar vidas aqui nesse país, porque Deus quer mudar o quadro, porque eu não me conformo com os meus irmãos neste país trabalhando nos serviços mais humildes, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês: perseverem, façam uma faculdade, lutem, batalhem, porque os filhos de vocês estarão nos melhores cargos. Por que não dizer na política desse país? Por que não dizer ocupando os mais importantes cargos nesse país? Vocês creem? Amém? Amém. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Esse encontro, Deus falou, Ele disse, Ele prometeu, alegrei o meu coração. É tão bom quando Deus fala conosco, né? É gostoso. Mas tem gente que é muito imediatista, né? Eu sou um desses. Eu sou um desses. Deus fala e eu já quero. Só que na segunda-feira acabou a linguiça, viu, pastor? E o arroz continuou. Mas Deus continua abençoando. Logo em seguida, na empresa que eu trabalhava, eu ganhava 10 mil por mês, pagava 5 de aluguel, meu salário passou para 21, assim ó. Em seguida veio o Decide, que foi para 30 e poucos, não me lembro nem que moeda era. Mas as portas começaram a melhorar. Às vezes Deus fala com a gente, e nós queremos dar uma mãozinha para Deus, né? Sara quer dar uma mãozinha para Deus. Coisa melhorou, guarda um dinheirinho na poupança, guarda o dinheirinho, irmão. Não gasta tudo. Tenha sempre uma reservinha. Quem não fez ainda, começa só com um pouquinho. Você vai ganhar o gosto. E aí eu resolvi dar uma mãozinha para Deus, né? Deus falou que eu sou empresário. Guardei um dinheirinho, fui lá e comprei 2 carrinhos de cachorro-quente. Você é empresário, vendedor de cachorro-quente. Coloquei na frente de uma fábrica, na frente de outra fábrica. Coloquei os meninos para cuidar. No começo começou até bem. Depois de uns dias, acabava o molho, o vinagrete, mas a salsicha e o pão não acabavam. Os meninos resolveram ser mais espertos do que eu. Eles usavam o vinagrete, compravam o pão e a salsicha e o negócio ficou deles. Bom, enfim, faliu o negócio. Eu troquei por um saxofone. Bonito, igual aquele. Que sax é aquele que você estava tocando? Que sax é? Hã? O Selmer? Não, não era o Selmer, não. Era um daquele lá do Brasil. Veril. Eu troquei por um sax. O outro, carrinho de cachorro-quente, chegou um irmão do Nordeste, onde filho, eu doei para aquele irmão. Troquei e fiquei com o sax. E olha, morava no quarto de cozinha. Quando chovia, irmãos, eu tinha que escolher um lugar que chovia menos dentro de casa. Eu ia trabalhar, quando eu voltava, correndo, eu ia brilhar aquele sax. Eu achava ele lindo. Era a coisa mais bonita que eu tinha dentro da minha casa, era aquele sax. Mas eu não aprendi a tocar. Eu não sou músico. E um dia eu fui convidado para ir numa igreja em Santo André. O pastor era um espanholzinho. E ele tinha uma banda, uma orquestrinha. Eu falei, eu vou levar meu sax. Eu não sou músico, vou levar o pastor. Cheguei lá, mostrei para o pastor. O pastor olhou e falou, meu filho, é exatamente esse que eu estou pedindo para Deus que está faltando. Eu falei, este é meu. Este não é seu, é meu. E eu voltei para minha casa em Diadema e levei o sax. Aí à noite, o Espírito Santo começou a falar no meu coração, leva o sax para o meu servo. Senhor, mas esse sax é meu. Qualquer coisa que sobrou do carrinho de cachorro quente, não é tão bonito, quero aprender a tocar, leva o sax. E aquela luta a noite inteira, lutando com Deus, mas pela manhã, queridos, e Deus sabe também por que eu estou contando isso. Talvez alguém esteja segurando alguma coisa. Aí no dia de manhã eu levantei cedo. Naquele tempo eu tinha um hábito de levantar mais cedo, viu, Walter? Hoje eu levanto às 8, naquele tempo eu levantava às 6 da manhã. Peguei o ônibus, peguei o segundo, peguei o terceiro ônibus. Cheguei
em Santo André, na igreja. Quando eu cheguei, estava lá o pastor. Ah, quer dizer que você também não dormia essa noite, né? Eu aqui acordado orando para você trazer o sax. E você acordado lutando para não trazer o sax. Mas o Senhor venceu. Entreguei o sax, está aqui. Olha, esse aqui usado, leva ele para você. Não quero, pode ficar aqui. Muito obrigado. Fui embora, voltei para minha casa. Chegando lá, eu fui orar a Deus. Senhor, eu tinha de mais bonito na minha casa. Olha para a minha casa, a situação. Por que eu tive que levar esses sacos? Aí o Senhor disse: este é o primeiro de muitos e muitos que eu te darei condição de doar para a minha casa. Sabe, irmãos? Para a glória de Jesus, eu perdi as contas já de tantos e quantos instrumentos nós fizemos. Compramos para investir em jovens na obra de Deus. Só em uma ocasião, instrumentos de corda ali no Paraná, nós compramos 80 em um dia só, para a glória de Jesus. Tudo é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Porque o Senhor, Ele fala, Ele vela pela sua palavra, Ele vela para cumpri-la. Porque o Senhor é Deus, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele é o Deus dos crentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Em seguida, continuei trabalhando, fui promovido nas empresas onde trabalhava. Mas no ano de 1985, o Senhor resolveu mudar o quadro. Falou em dezembro de 81. Até 85 a coisa foi apurada, foi apertada ainda, irmãos. Mas aí iniciei, no ano de 1985, no mês de abril de 85, um pequeno negócio. Como comprador, eu deixei aquela vida. Deus me deu a oportunidade de aprender leitura e interpretação de desenho. Deus me deu condição de observar muito. Seja observador onde você trabalha. Mesmo que você trabalhe na função mais humilde. Como motorista, eu entrava às 6 horas da manhã e ia organizar os arquivos da empresa. E eu ia, e eu olhava, e eu buscava, e eu me aprimorava, eu olhava os processos, eu dava sugestões, eu corria à tarde, trabalhava como motorista, mas eu era independente dentro daquela empresa, porque ninguém precisava mandar eu fazer o que eu tinha que fazer, que eu sabia tudo que eu tinha que fazer. Por mais humilde que seja o seu trabalho, faça com esmero, faça com perfeição, batalhe para ser visto, para ser observado, porque às vezes a oportunidade vem, sabe aonde? Quando você estiver ajoelhado, limpando o chão de alguma casa, quando você estiver em cima de uma casa, lavando o telhado, às vezes a oportunidade vem, você vai ser visto por Deus, através de um homem ou de uma mulher. Quando você estiver trabalhando na função mais humilde, não importa, faça de verdade, faça com carinho, faça com esmero, e não esqueça de fazer como Abraão, e como eu fiz, de propor no meu coração, de dizimar de tudo aquilo que Deus me dá, e abrir aquele pequeno negócio. Deus começou a prosperar. Para a glória de Jesus, irmãos. De 85 para cá, nunca, tudo que eu quis comprar de calçado, de roupa, comer em um restaurante, comer na minha casa, tudo que eu quis, Deus me deu condição de fazer tudo isso para a glória do nome de Jesus. E Deus passou a nos abençoar a partir daquele momento. Deus passou a nos prosperar. Só que no ano de 1982, o milagre maior, no dia 26 de janeiro de 1982, nasceu meu filho Daniel, perfeito e saudável, para a glória de Jesus. Os meus filhos servem a Deus. E sabe que no ano de 1900, continuei fazendo para Deus, Deus me prosperou. E no ano de 1989, eu fui para Brasília em uma reunião ministerial, e ali em Brasília, ali nesta reunião em Brasília, eu estava quando de repente a minha esposa, ela foi acometida de uma enfermidade repentina. A nossa vida, a nossa jornada na terra, irmãos, tem que ser de perseverança. Os problemas ficam para trás. A presença de Deus e a nossa busca deve continuar. E de repente fomos no médico, ela estava com um sintoma diferente, magoando sangue, e o médico falou: você é de onde? Eu
falei de São Paulo. Ele falou: volta e procura um médico lá na sua cidade. E quando nós chegamos, que procuramos um médico, fez, após alguns exames, fez um exame mais detalhado, e ele chegou com o resultado da biópsia e disse: olha, é um adenocarcinoma, é um câncer de intestino dos mais violentos. E ali nós começamos a buscar a Deus, para que Deus trouxesse uma solução. Eu dirigia uma igreja, eu servia a Deus em uma igreja, eu pastoreava a minha primeira igreja, a igreja onde eu havia aceitado a Jesus, eu era presbítero da igreja. O que eu vou falar aqui é um pouco forte, mas eu sei que Deus precisa disso aqui nessa manhã, dessa fala. Eu sei que alguém precisa ouvir. E ela, no momento da necessidade, ela servia a Deus, consagrava a Deus, buscava a Deus, estava ali junto comigo. No ano de 1987 eu comprei um carro, 0 quilômetros. Eu coloquei na garagem de ré, coloquei flores naquele carro e deixei a chave com um bilhete lindo para ela. E eu continuei trabalhando, porque a indústria estava no início, e esperei aquela ligação, né? Ela havia saído, não sei onde tinha ido. Eu aproveitei aquele período da manhã antes do almoço, coloquei o carro. A ligação para o almoço não veio. Olha, vamos almoçar fora, estou alegre. A ligação à tarde para o jantar não veio. A ligação após o jantar não veio. Eu fui para casa, 10 horas da noite, ela não estava. Havia saído com a minha filha Patrícia, pequenininha, e havia ido mostrar o carro para alguns parentes, porque ela achou mais importante assim fazer. Seja grato ao seu esposo. Seja grata à sua esposa. Seja grata à sua esposa e seja grata ao seu esposo. Seja grato ao seu filho. Zele por ele. Valorize ele. Olha o que ele está te mostrando, querido. Nunca deixa esse puxãozinho, mãe, pai. Depois eu vejo isso. Não faça isso. Valorize os momentos do seu filho. É nesses momentos que você vai colocar dentro dele os valores que você quer. É nesses momentos que ele acha, ou que a criança acha que tem uma coisa importante para te contar, que está na formação da personalidade, que você vai conseguir estabelecer caráter. Não deixa para depois. Não esqueça de valorizar aquilo que seu esposo faz, aquilo que a sua esposa faz. Outra coisa, muito séria. Se você serviu a Deus no momento da necessidade, Deus passa a abrir as portas, Deus passa a te dar condição, e nesse momento você começa a deixar: hoje eu não vou na igreja, amanhã eu não vou na igreja, uma vez por mês está bom. É perigoso. E foi exatamente isso que infelizmente aconteceu.